Eu queria falar aqui um pouco sobre a leitura ativa. A leitura ativa ela faz parte da leitura analítica, né? A leitura analítica ela é baseada na leitura ativa. Mas eu acho que é interessante eu resumir um pouco aqui da leitura ativa, porque para os apressadinhos que provavelmente vão pular o vídeo algumas partes, esta é uma parte pequena, curta, que consegue expressar de uma maneira muito exata como você deve ler melhor. Lógico, eu vou me aprofundar na leitura analítica, eu vou comentar ainda nesse vídeo, mas se você quiser só ver essa parte da leitura ativa, você pode, que você vai conseguir entender bastante como ler melhor. É um vídeo, como se dizer assim, é uma maneira mais curta de se comentar algo que é muito maior que eu vou fazer. Bom, o que é a leitura ativa? A leitura ativa consiste em você tentar ler o livro de uma maneira mais ativa. Eu sei que isso parece ser meio idiota, mas é bem simples. Nós, quando lemos um livro, a gente tem mania de achar que tudo é passivo. A gente simplesmente senta aqui, abre a página do nosso livro, né, se aconchega aqui na sua cadeira e começa a ler, lê um parágrafo, lê outro, pula um capítulo, lê outro capítulo, mas as coisas elas não devem acontecer dessa maneira. A leitura ativa consiste enquanto você está lendo, você está sempre tentando pensar o máximo possível, né? Você sempre tem que estar pensando o que você está lendo. E uma maneira de tornar a sua leitura mais ativa é usar o nosso velho amigo lápis. O lápis, ele é muito importante. Quem lê sem um lápis na mão, a pessoa ela perde metade da sua atividade de leitura, né? Perde metade da leitura. A leitura se torna uma leitura muito mais passiva do que ativa. Se você tem um lápis, automaticamente sua leitura já está pelo menos metade garantida mais ativa. Por quê? Conforme você vai lendo e vai fazendo anotações, vai sublinhando alguns lugares, sublinhar é interessante, mas a anotação ela é muito mais importante. Você vai riscando as partes mais importantes, você está tornando a sua leitura ativa. Você está lendo com os olhos e lendo com a mão. Você está tendo como uma espécie de duas leituras, né? Você lê com os olhos e sublinha, e você está lendo com a mão também. Bom, então a chave da leitura ativa é então as anotações. E quais são as anotações que você pode fazer, né? O autor traz algumas aqui, né? Você pode, por exemplo, sublinhar. Você pode escrever nas margens. Escrever na margem é muito interessante. Você, por exemplo, sei lá, você leu aqui uma frase que você acha muito importante. E essa frase fala sobre economia. Então você sublinha aqui, faz uma barra aqui e puxa na margem e escreve assim, frase sobre economia, a essência do capital. Você puxa isso aí para você, quando voltar a reler, você já entender qual é a essência e lembrar do seu pensamento. Eu gosto de fazer bastante isso aqui, ó. Eu leio um parágrafo e assim que eu entendo o parágrafo, eu procuro expressar ele aqui, com a minha opinião, não com a minha opinião, mas com as minhas palavras, o parágrafo aqui. Um parágrafo nem tanto, mas geralmente é uma página inteira, porque se eu for expressar parágrafo por parágrafo, eu vou fazer outro livro. E depois que eu escrevo a frase aqui, eu gosto de passar ela para outra folha. Que nem aqui tá todas as minhas anotações desse livro aqui, do Como Ler Livros. Passando para essa outra folha, eu crio uma espécie de livro dentro do livro, né? Então tem aqui, capítulo 1, leitura, arte e atividade. Então tem todas as minhas anotações ao longo desse capítulo. Aí tem capítulo 2 e tudo mais. Então aqui eu acabo tendo uma espécie de resumo do livro, né? Conforme eu vou lendo, eu vou anotando aqui, depois eu vou passando para cá. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que depois, quando você quer reavivar alguma coisa na sua memória, quando você quer lembrar de alguma coisa, fica muito melhor, fica muito mais fácil, né? Quando você, sei lá, quer pensar em alguma coisa, quer reavivar, quer lembrar de alguma coisa que está no terceiro capítulo, você vai ler suas anotações e aí você vai lembrar. Caso você não lembre, você pode recorrer sempre a uma outra leitura. Bom, a leitura ativa, existe 4 perguntas que norteiam a leitura ativa, que são 4 perguntas essenciais para qualquer tipo de leitura que você for fazer. Quer seja uma pesquisa, uma leitura informal, você quer só querer ganhar um pouco de conhecimento, então tem 4 perguntas que são importantes na hora que você está lendo, são perguntas que dão um norte para sua leitura, que faz com que a sua leitura fica muito mais ativa. Essas perguntas são o que o livro fala, o que o livro fala exatamente, né? É a famosa pergunta, o quid, né? Do São Tomás aqui no latim, o que?
Essa pergunta é simples. O que o livro fala? O que você está lendo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que exatamente está sendo dito e como? Como que o autor articula o argumento? Como que o autor descreve? Ele está falando em prosa? Ele está falando em artigo? Ele está falando em, sei lá, como que é dito que o autor, o que você tinha definido na primeira pergunta? A terceira é se isso é verdade, se o livro é verdadeiro em todo ou apenas em parte. E a última é o famoso e daí? E daí? O porquê? Por que você leu esse livro? Qual é a importância que o livro tem para você? Bom, para não deixar aqui as coisas muito na teoria, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu vou ler um artigo do professor Olavo de Carvalho e vou tentar responder essas 4 perguntas aí junto com vocês. Eu vou deixar o link na descrição do artigo, mas eu também vou deixar aí na tela, eu vou editar aí, vou deixar o artigo passando aí na tela para vocês lerem comigo e tentarem entender, e depois eu vou responder essas 4 perguntas. Bom, então vou ler aqui agora com vocês. A Verdadeira Cultura Negra, Folha de São Paulo, 20 de novembro de 1997. Esse artigo do professor Olavo de Carvalho, ele está no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, na página 301. Quem quiser acompanhar a leitura aí pelo livro também compensa. E além de estar passando na tela aqui agora, eu vou deixar disponível aí na descrição o link. Quando ouço falar de cultura negra, saco de meu exemplar da História da Inteligência Brasileira, de Wilson Martins, e esfrego na cara do intelector. Cultura negra? Cultura negra para mim é Aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, é Cruz de Souza, é Lima Barreto. Quer Vossa Senhoria me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas, paparicados pela inteligência universitária, não conseguem hoje produzir senão samba, funk e macumba, e ainda se gabam de suas desprezíveis criações como se fosse elevadíssima cultura. O intelector aterrorizado, ante a perspectiva de ter de raciocinar por uns minutos, fora da área de segurança dos chavões estabelecidos, fica mudo. Então dou eu mesmo a resposta. É que aqueles ilustres brasileiros não tinham bebido do veneno universitário norte-americano, e conservam seus cérebros em bom estado. Entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção da cultura ocidental e que sua condição de raça era apenas um fato biológico, sem significação cultural. Por isso, que a cultura que tinham se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honrosa para o negro vencer individualmente no quadro da nova cultura mundial do que ficar choramingando coletivamente as saudades das culturas tribais extintas. Ao afirmar-se como os valores da cultura ocidental, esses homens ainda prestaram-lhe o mais relevante serviço. Cobraram dela o compromisso universalista firmado na cruz do Calvário, libertando-a das amarras do falso compromisso acidental e transitório, que ela firmaram mais tarde com a raça branca. Elevando-se, elevaram-na. Quem eram, afinal, ante os negros e os portadores dessa cultura? Eram portugueses, uma raça céltica tardiamente cristianizada por invasores imperialistas. E de onde vinha a força dos portugueses? Vinha da desenvoltura, do otimismo e da pujança, com que, em vez de cair no ressentimento saudosista, em vez de revoltar-se com a sua perda de suas raízes locais e raciais, em vez de buscar consolos no ódio aos colonizadores, souberam se entregar criativamente no mundo cristão e tornar-se mais que os seus porta-vozes, os seus soldados e os seus poetas. Coisas análogas pode dizer-se dos franceses, dos ingleses e dos dinamarqueses, dos suecos e, enfim, de todos os povos europeus. Todos abandonaram os seus cultos primitivos para entregar-se na nova cultura. Transfigurados pela cultura universalizante que os absorveu, puderam por isso mesmo tornar-se nações de grandes e poderosas, ganhando com a renúncia e a recuperação de sua identidade num plano mais alto. E de onde veio a tragédia cultural do povo alemão, se não de sua cristianização imperfeita, de sua deficiente universalização, que deixando à mostra as doloridas raízes da velha cultura bárbara, ocasionou a crise de regressão
uterina que foi o nazismo. É preciso, por não ter se libertado de seu apego a origens raciais e a cultos mitológicos que a Alemanha jamais alcançou no mundo, o posto de liderança que tão ardorosamente aspira. Não há grandeza fora do senso de universalidade que exclui por definição o apego otávico à comunicação, à comunidade de sangue. O destino da Alemanha é uma lição para os negros. Se os portugueses, em vez de agir como agiram, tivessem dado ouvidos ao saudosismo rancoroso e apegaram-se aos cultos bárbaros e abominando o cristianismo como religião dos dominadores, teriam sido varridos do cenário histórico e hoje teriam de viver da caridade dos museus de antropologia. A máxima expressão de sua cultura não seria Luís de Camões, mas alguma coisa como o Sr. Pierre Verger. E Portugal, mesmo mais tarde ao abdicar da vocação universalista para cair no culto atávico do passado, saiu da história. Os negros de gênio que se ocidentalizaram garladamente, sem um gemido de rancor impotente, e que enriqueceram a cultura ocidental com suas criações imortais, fizeram mais pelos seus irmãos, da sua e de todas as raças, do que os demagogos e palhaços que hoje querem não apenas escravizar os negros na adoração regressiva do culto museológicos, mas africanizar todo o Brasil. Que paulada, né, meu amigo? Os textos do professor Olavo de Carvalho realmente eles são incríveis, né? Ele tira você da sua zona de conforto. Primeira vez que eu li isso aí, eu fiquei meio intrigado. Eu falei, meu Deus, como que pode, né, a pessoa falar assim dos negros? Poxa, mas se você procurar entender mesmo o que ele tá falando aqui, você não vai ficar com esse sentimento. Só fica com esse sentimento que realmente não pensa de maneira dialética e pensa só de maneira ideológica, que acha que tudo que fala contra alguns aspectos da cultura negra está falando contra a raça negra. Bom, voltando aqui o foco, não vou fazer um discurso político aqui, que não é a intenção do vídeo. Primeiro vamos responder a primeira pergunta, o que é? O que é? Isso é um artigo do professor Olavo de Carvalho, no qual ele comenta um pouco sobre a cultura negra, do que ele vê como realmente cultura negra, e levanta algumas ideias interessantes. Então aí já respondendo a segunda pergunta, né, que é o que exatamente está sendo dito e como. Bom, o que o autor diz aqui é o que ele entende como verdadeira cultura negra, né, cultura brasileira, aí, Machado de Assis e tudo mais, e ele faz aqui uma análise de como o europeu, boa parte do povo europeu, se rendeu a uma cultura superior dele, que foi a cultura do cristianismo, que foi a religião cristã. Foi o rendimento dos bárbaros ao cristianismo que proporcionou a eles um crescimento muito grande, né? E a própria cultura portuguesa, como ele descreve, que depois dominou, depois escravizou os negros, eles se renderam ao superior. Então, culturalmente falando, nós devemos sim se render ao que é superior. O que é culturalmente superior, a gente deve se apegar àquilo, aprender com aquilo e passar a contribuir. Mas vale muito mais um autor, né? Continuando aqui na interpretação do autor, uma pessoa que entende a sua condição e não fica se vitimizando, do que essa vitimização, né? O que o autor ele procura mostrar aqui, o que o Olavo ele mostra aqui, é que a vitimização não ajuda ninguém em nada. Imaginem só se os portugueses tivessem se vitimizado. O que eles iam conseguir com isso? Essa universidade de hoje em dia, ela trata aí o negro como uma vítima e não deixa o negro evoluir mais, né? O que o negro faz hoje em dia? O negro produz apenas samba, pagode, produz funk e tudo mais. Então essa é a reflexão basicamente que o autor procura trazer para você. Lógico que eu não posso destrinchar muito bem aqui, começar a falar muito, senão o vídeo aí vai, sei lá, para 3 horas aí, também não é para tanto, né? Vamos ser tão exagerado. Bom, a terceira pergunta. O livro, ele o artigo aqui, né? Eu usei um artigo, certo? Seria mesmo eu usar um livro. Mas não é inviável usar um livro, né? O artigo aqui, ele é verdadeiro em todo ou em parte? Aí vai muito bem da opinião de cada um. Eu concordo que tudo que o Olavo falou aqui, grande parte das coisas, se não tudo, provavelmente tudo, é verdade. Porque eu reconheço que o Olavo é um homem que se dedica às ciências sociais, é um filósofo, é um grande intelectual que tem aí uma, digamos, autoridade, mas que tem uma experiência que eu concordo e eu confio. Mas você não precisa realmente confiar para acreditar que é verdade. Você pode querer procurar informação por informação. Ver, comparar a cultura do negro
a cultura tribal com a cultura de Machado de Assis, faz essa comparação, e aí você vai ver com quem que está a verdade. Então, nessa pergunta, provavelmente, né, na verdade, tudo que o Olavo está dizendo aqui, realmente ele tem razão. Por isso que o pessoal fala, né, o Olavo tem razão, porque ele costuma acertar bastante. Né? Não que ele é Deus para nunca errar, ele deve ter errado provavelmente, mas ele costuma acertar bastante. E a última pergunta, e daí? Qual que é a importância desse artigo? Bom, esse artigo ele tem muita importância, principalmente se ele fosse lido por universitários. Porque quando você tem contato com uma opinião tão diferente assim, a sua mente ela se expande, você começa a olhar o mundo com outro olhar. Isso é clichê, todo mundo sabe disso. Então, se de repente o pessoal do movimento negro tivesse mais contato com isso aqui, eles não iam ficar se vitimizando, ia começar, sei lá, a promover os textos de Machado, né? A promover a verdadeira cultura boa, a cultura negra de fato, a verdadeira cultura negra brasileira. Bom, então a gente encerra aqui essa parte da leitura ativa.